Deus, Ele tem algo especial para você nessa manhã. Quando estava orando ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Deus, Ele deseja fazer a igreja lembrar da aliança, do sangue do Cordeiro sobre nós. Quem aqui passou 2012, passou com provas, com lutas? Se alguém não passou, eu vou fazer uma fila aqui, eu vou pedir para você orar primeiro por mim, né? Mas eu quero dizer para você que teve lutas. Você é filho de Deus. Deus, Ele decidiu te entregar vitórias. Mas para ter vitória, meu querido e minha querida, você vai ter que lutar. E Deus te deu a unção da conquista. E muitas vezes nós crentes, estando aqui dentro da igreja, podemos sofrer o risco de estarmos mendigando, apesar de sermos filhos de Deus. Apesar de sermos filhos de Deus, príncipes do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 26. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem, ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu, repete comigo, 100 por 1. Amém. Porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Amém? Glória a Deus. O Senhor diz sobre nós, até vou ler Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga todas as coisas. Sabe a revelação que tem quando Deus diz para nós todas as coisas? Tudo, todas as coisas. Não tem área na sua vida que não possa ser tocado por Deus. Não tem nada, nenhum desafio que Deus não possa vencer na sua vida. Eu não sei o seu problema, não sei qual é o seu desafio hoje, mas Deus, Ele deseja que nós venhamos a fechar esse ano, refletindo nas lutas que tivemos,
mas nós temos que ter certeza de quem nós somos na aliança com o Senhor. Meu pai não era crente, ele era de uma organização aí sigilosa, advogado, estudioso, ele estudava muito filosofia, hermetismo, esoterismo, com X e com S. E em março desse ano ele foi constatado com câncer no pulmão. E aí eu falei assim, Deus, fala comigo. Porque meu pai abandonou 2 vezes minha mãe, morava no sul. Eu falei, Deus, ele não pode partir daqui. Eu desejo, na verdade, que ele seja curado. E aí Deus já usou minha vida, a vida dos pastores, os apóstolos, para curar muita gente. Mas Deus falou para mim, essa enfermidade não vem para a morte. Mas eu sabia que no meu caso, apesar de já ter orado por pessoas e pessoas terem sido curadas, Deus estava falando, não vem para a morte espiritual. E eu falava, Deus, que duro. E eu não posso falar para ninguém. E eu falei, eu preciso evocar o poder da aliança. E aí eu tirei 3 dias, pedi autorização para o apóstolo, fui visitar o meu pai no sul. Primeiro dia eu fui um filho. Muito tempo eu não via o meu pai. Eu não tinha nem o endereço dele. Com a enfermidade ele me deu o endereço. E nós conversamos de tudo. E as horas pareciam que não passavam, porque eu sabia que no dia seguinte, Deus queria que eu fosse o pastor. Daí naquele momento, eu me assentei ao lado da cama dele, não reconheci ele, porque ele tinha perdido muito peso. E Deus mostrou o penhor da aliança que Ele tem comigo. E que Ele tem com cada um de nós. Eu cheguei e falei, Pai, nós temos pecados. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu sou o primeiro a dizer que eu pequei muito. Mas Deus deseja que o Senhor o conheça. Que o Senhor se arrependa. E naquele momento ele abriu o coração, aceitou Jesus. E eu falei, Pai, agora eu vou ter que ir embora para o hotel. E o Senhor entre numa intimidade com o Senhor, agora converse com Deus. E no dia seguinte eu voltei, ele estava melhor, estava muito melhor. Eu abracei e fui embora. Passando 2 meses, estava aqui na reunião de gerações. Me ligando à noite, várias vezes, e eu saí para atender, dizendo, seu pai está agonizando, está morrendo asfixiado. Fui para casa, fiquei até o final da reunião de gerações, fiz uma oração, fiquei até o final. Orei com a esposa dele, cheguei em casa, à noite comecei a entrar em batalha espiritual. E lá eu evoquei de novo, Senhor Deus, pela aliança do sangue do teu filho, que o Senhor tem comigo, ou o Senhor cura o meu pai agora, ou o Senhor leva. E eu liguei com a minha irmã, ela não mora mais aqui no Brasil, e orando em concordância. E Deus me disse, eu salvei o teu pai. Talvez pareça uma história triste, mas Deus, em meio aos pecados dele, ao afastamento de meu pai, não deu tempo dele ser, Deus me deu confirmação dias depois. A esposa dele disse, o seu pai disse para mim por 3 vezes, eu espiritualmente estou em paz, eu estou bem. Deus, meu querido, Ele vai nos socorrer. Ele vai nos resgatar de qualquer problema. Deus, Ele vai no mais profundo problema de nossa alma. E Ele vai nos curar. Se você tem alguém que está enfermo, não necessariamente a mesma história que a minha, mas Deus
vai curar. Deus vai resgatar da morte eterna. Porque nós não podemos esquecer que o maior bem que Deus pode nos dar é a salvação. Mesmo que eu viva 100 anos, 120 anos, se eu não tiver a Deus, eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Quem conhece aqui Steve Jobs? Já ouviu falar? O fundador da Apple. Um homem que tinha bilhões. Imagina se ele decidisse sacar todo aquele dinheiro num banco. Não tinha como. Constatou de câncer. Meu querido, sem Jesus ele não conseguiu comprar nem a cura e nem a salvação. E eu quero dizer que Jesus morreu na cruz para que eu e você tenhamos uma aliança com Ele. E no dia que você tiver em dificuldade, você vai levantar a sua voz, você vai levantar o seu clamor ao Senhor, e Deus, Ele vai se levantar do trono dEle, Ele vai olhar para você, lá está o meu filho, Ele vai dar ordem aos seus anjos, meu querido, pode ser a coisa mais absurda, Deus vai estar lá e vai te socorrer. Você recebe isso? Porque você tem que tomar posse de quem você é no reino do Espírito. Você não é nenhum coitadinho, não. E eu achava que eu era o coitadinho quando cheguei para Jesus. O único na família que não terminou a faculdade, que não conseguiu nada. Quando eu me converti, Deus falou, não é? Eu sou teu pai. Eu faço coisas loucas para afrontar o mundo. E Deus pegou um cara que não era nada, não servia para nada, e levantou, e eu falava, eu preciso terminar minha engenharia, minha faculdade. Mas aí, meu querido, Deus olha para você e fala assim, qual é o seu sonho? Não, Senhor, sabe que eu não tenho faculdade, eu não tenho isso. Deus não quer perguntar para você essa manhã qual é a sua limitação. Deus quer perguntar para você, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho quando você era criança? Aquilo fui eu que pus no teu coração. E pelo poder da aliança, não só te salvarei, mas transformarei a tua vida e mostrarei ao mundo, esse é o meu filho amado, essa é minha filha amada, e Deus vai usar a tua vida para glorificar o nome dEle. Dá uma salva de palmas àquele que vive. Vamos a Isaac, porque nós temos a mesma promessa que Isaac aqui. Isaac, ele era filho de Abraão. Abraão era o cara, né? Ele era o homem. Tinha toda a promessa, a aliança com o Senhor. E nós vamos ver aqui muito de nós mesmos. Eu falo de mim. Versículo 1. Sobrevindo a fome além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O que Isaac fez? Ele olhou a fome, olhou aquela nuvem negra indo em direção a ele. Ao invés, se eu estiver gritando muito, me perdoe, tá? Põe um compressor aí. Mas Isaac, ele olhou aquela nuvem negra. Meu querido, ele era filho de sangue de Abraão. Ele podia colocar o joelho dele, ele podia imolar, fazer uma oferta ao Senhor e clamar, ó Deus da aliança do meu pai. Mas o que Isaac fez? Saiu correndo, mais para frente vai mostrar, em direção ao Egito. Porque o Egito era o lugar, lá no delta do Nilo, onde havia prosperidade agrícola. E muitas vezes, nós na nossa primeira dificuldade, na primeira dificuldade em casa, no casamento, primeira dificuldade na célula, com um discípulo, nós, ao invés de irmos na direção do Senhor, e ajoelharmos e falarmos, Senhor Deus, entrarmos numa conversa com o nosso Deus.
Nós já nos levantamos e começamos a fazer plano. Não, porque eu vou lá, e aí eu faço isso e faço aquilo. Para pagar essa conta, eu paro de devolver o dízimo ao Senhor. Não honro mais o sacerdote, eu também não vou mais cumprir aquela promessa. E aí nós começamos a tomar atitudes que não agradam. Meu querido, o coração do homem é corrupto e enganoso. O pior conselho que nós podemos receber é do nosso próprio coração. Se nós soubéssemos alguma coisa, pudéssemos alguma coisa, nós não teríamos, muitos de nós, vindo aqui à presença do Senhor. Deus diz em Filipenses 4:6, não andei ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Sabe por quê? Porque Deus quer que você mostre para o mundo que você não depende do seu trabalho, de uma mesada, de alguém. Deus quer que você vá e ponha o seu joelho, venha buscar Ele, aqui a face dEle, e Ele vai te suprir e mostrar para o mundo da onde vêm todas as coisas. Muitas vezes queremos dar uma ajudinha para Deus. Deus, eu vou te dar uma sugestão. Nós aqui para os pastores, né? Nós aqui pastores. Vamos trabalhar meio período. Vamos abrir aqui, junto com o pastor Denis, uma mega pastelaria. Vai entrar no ramo de alimentação. Nós pastores tempo integral, né? E vou lá, não. Agora vai vir um suplemento de dinheiro que vai suprir as minhas necessidades como pastor a tempo integral. Não. Sabe o que vai suprir cada um de nós? São esses 2 joelhos aqui no chão. Não só os 2 joelhos, mas o nosso coração prostrado diante do Senhor, reconhecendo que precisamos dele 100%. Não importa se você tem mestrado, doutorado, não importa se você é milionário. Assim como o pastor Fred aqui pregou. Meu querido, eu conheci um homem que era milionário. Ele era sócio de uma empresa multinacional, ele tinha 10%. Esses 10% era muitos milhões de dólares. Ele era um homem extremamente simples. Gostei muito dele mesmo, fizemos muita amizade. Mas ele não tinha uma aliança com Deus. E eu me lembro uma vez numa reunião, toda hora a esposa ligava, ele interrompia a reunião. Falei, um homem, né, uma reunião tão importante, interrompendo. E eu, depois pregando meu testemunho, ele contou. Minha esposa há anos, ela tem depressão profunda. Perdendo os cabelos, sofrendo. E aí, eu vi o valor da aliança. Meu querido, Deus nessa manhã, Ele quer que nós renovemos a nossa aliança com Ele. E Ele é tão bom. Vamos no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu disser. Deus nos deu o Espírito Santo. Quem aqui já teve a experiência que ia fazer um negócio ou ia fazer algo, aí não deu paz, sentiu um negócio, uma vozinha dizendo, não faça. Quem já teve essa experiência? Sabe quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Espírito Santo, nosso amigo. Deus, Ele tem uma aliança tão poderosa conosco, que nem se a gente decidir pecar, Ele não vai deixar, em nome de Jesus. Claro que se a pessoa insistir muito, ele vai conseguir, né? Mas em nome de Jesus, nós temos Espírito Santo. E nós não somos surdos, né? Amém? E Deus muitas vezes vai chegar lá para nós. Não. E vai nos colocar na direção correta. Não tenha medo. Porque o Espírito de Deus que está falando contigo. Isaac queria fazer o mesmo caminho
do pai dele. A gente já leu o texto, a gente viu. Ele repetiu exatamente o que o pai dele fez. E lá ele foi para o caminho de onde? Do Egito. E muitas vezes a gente numa dificuldade, o que significa o Egito para nós? É o mundo. É chegar e falar assim, não, agora eu vou voltar para aquela vida que eu tinha. Porque bateu um medo, uma insegurança. Senhor Lubas e senhora Lubas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus vai prosperar muito vocês. Deus vai remir cada lágrima derramada. Deus vai remir toda a história de vocês. Vocês saiam daqui hoje com a certeza que vai dar certo sim. Porque Deus pôs a mão e nessa manhã Ele confirma a aliança com vocês e diz, vai dar certo porque eu assim estabeleço. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Ninguém aqui vai voltar para o Egito. E o Egito ele é muito atrativo para desviar de lutas. Às vezes vem uma luta, meu querido. Porque eu digo por mim, dou testemunho. Esse ano para mim foi um ano de muitas conquistas. Mas foi um ano que tinha hora que eu não sentia os meus pés. Que o chão sumia. Sabe por que Deus faz isso? Porque quer nos treinar. Porque esse é o ano do nosso milagre. Mas muitos milagres, nós achamos que é um carro zero, uma casa. Mas o maior milagre é a mudança do nosso caráter. É o forjar de Deus. Porque eu digo, o ano de 2013 vai ser tanta bênção. Começando pelo nosso amadurecimento. Tanta coisa te acertando, chegando até você, que você vai ter dificuldade de lembrar o que você viveu em 2012 de ruim. Você vai ter que chamar, ei, me lembra, eu esqueci. Sabe por quê? Como que você esqueceu? Porque eu tenho um Deus poderoso. Dê uma salva de palmas. O Senhor nos traz a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Glória a Deus por isso. Versículo 3 e 4. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Diga amém. Eu recebo, fala assim. Amém. Sabe o que o Espírito de Deus faz? Está fazendo conosco. Até comigo, eu sou o primeiro. A lembrar as promessas. Qual é a promessa de Deus para você? Qual é o projeto de vida que Deus tem para você? Feche os seus olhos. Pense agora. Comece a lembrar o projeto, comece a visualizar a promessa. Você que é líder, está aqui com a sua geração, fazendo uma reunião, pedindo para apóstolo, preciso nessa quarta-feira que o Senhor me libere aqui o templo novo, para fazer reunião com os meus líderes. Eu digo assim, para você que é pastor, meu irmão, Deus abriu uma porta para nós. Deus não ungiu 15 pessoas aqui para fazer bonito, não foi nada de alma. Porque Deus tem uma grande multidão. São Paulo vai olhar, que é essa El Shaddai? Eu quero ir lá e eu quero dizer, você líder de célula, você que se formou na escola de líder, te prepara, porque Deus abriu
abriu a porteira e está levando todo o rebanho para você cuidar. Você recebe? Dê uma salva de palmas. O que nós precisamos é lembrar das promessas de Deus. Não murmurar aquilo que o pastor falou aqui. Farinha na boca, joelho no chão. Depois que comer a farinha, aí ora. Nós temos que confirmar a aliança que temos com o Senhor, sendo espirituais. E é uma oração que eu tenho a Deus. Deus me faça mais espiritual. Deus me amadurece os meus 12. Amadurece todos nós da liderança. Porque às vezes eu imagino Deus querendo entregar, no sentido figurado, aquele carrinho de controle remoto. Mas aquele menino não tem juízo. Vai jogar o carrinho de controle remoto pela janela do apartamento. Às vezes Deus me ministra assim. Às vezes eu não posso te entregar, porque senão você vai estragar tudo. Mas Deus está visitando a gente nessa manhã. Está trazendo amadurecimento. Está trazendo para nós sermos mais espirituais. Para recebermos dele tudo aquilo. Diga tudo. Eu recebo tudo, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor me prometeu lá no início. Em nome de Jesus. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só. Deus não falou para Isaac que ia abençoá-lo porque ele seguia os estatutos do Senhor. Porque ele obedecia à palavra de Deus. Sabe por que Deus falou que ia abençoá-lo? Por causa de Abraão. Por causa da aliança, da cobertura. Ontem eu tive com um homem de Deus e ele falou assim: quando eu mudei de cobertura, as coisas no ministério desataram. Você tem a herança. E Deus vai te entregar e está te entregando essa manhã a herança. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é líder de célula, não é porque você vem todo domingo aqui. Mas sabe por quê? Porque teve um filho dele que morreu lá na cruz, derramou o sangue dele, para que você entrasse embaixo de uma nova aliança. Da aliança que há no sangue de Jesus. Quantos aqui estão embaixo dessa nova aliança? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu determino em nome de Jesus o teu sobrenatural sobre os teus filhos e as tuas filhas. Todo espírito de incredulidade seja agora removido em nome de Jesus e que venha a lembrança deles. Jesus na cruz, a nova aliança, onde eles percebam e retenham no seu espírito que tudo posso naquele que me fortalece. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não merecemos nada. Uma vez o rapaz falou assim: não, mas pastor, o senhor não sabe, eu voltei a fazer isso e fazer aquilo. Mas eu não mereço voltar à presença de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para merecer. Deus decidiu nos dar a graça. É um favor imerecido. Deus decidiu nessa manhã te abençoar. Sabe por quê? Nem eu nem você temos nada para oferecer a Ele que venha surpreender. Mas porque Ele tem uma aliança conosco.
Porque Ele derrama graça sobre nós. Porque Ele nos ama. Várias vezes eu preguei isso. E muitas vezes a gente fala, não, se não é pelo amor, é pela dor. De certa forma é verdade. Porque se não conhecemos ao Senhor, não andamos nos seus caminhos, sofremos. Mas Deus quer lembrar a você que com laços de amor te atraí. Com laços de amor eu trouxe você para perto de mim. Eu não sei, meu querido, se você teve pai. Não sei como era seu pai. Mas pastor, meu pai me agredia. Meu pai batia em mim. Pastor, eu nem lembro como era meu pai porque ele me deixou. Pastor, eu nem sei quem é meu pai. Deus está dizendo nessa manhã, você, meu filho, com laços de amor te atraí. Eu sou teu pai, seu pai perfeito. Eu sou teu pai que te supre de todas as coisas. Você não precisa mendigar atenção e amor, mas receba de mim o meu amor, a minha graça. Você recebe nessa manhã disso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Recebemos de Ti, Pai, todo amor, Pai, que supra toda a nossa falta de amor, em nome de Jesus. Deus nos dá livramento, mesmo com falhas de caráter. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem. Por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Meu querido, mesmo com as falhas no nosso caráter, como com Isaque. Você lembra alguém na história lá em Gênesis 20, que faz a mesma coisa que Isaque fez aqui? O pai dele, né? O pai dele mentiu. Pôs em risco a própria esposa. Você consegue imaginar você, esposa? Não, né, pastor? Foi um não categórico, né? Coisa mais absurda. Ele simplesmente arriscou alguém pegasse a esposa dele e levasse. Ele não ia poder falar nada. Né? Até explicar, né, que focinho de porco na tomada, já era. As falhas no caráter de Isaque não impediram que o Senhor trouxesse o socorro. Não existe nada nas nossas vidas que possa nos afastar do amor de Deus. Muitas vezes achamos que estamos certos. Abrimos a palavra, certa vez até conversei com um rapaz, e ele falava, não, Deus falou comigo, pastor. E começou a falar, não, porque eu vou fazer isso, que eu agora estou numa outra igreja, que lá Deus fala comigo. E começou a falar um monte de coisa, e eu só fiquei ouvindo. Fiquei ouvindo e comecei a ficar preocupado.
E eu falei com ele. E mesmo ele tendo essa atitude, Deus resgatou ele, trouxe de volta para a nossa igreja. E aí eu vi como é o amor de Deus. E olha que esse discípulo investiu em correr na direção oposta da casa do pai e buscar tantas outras coisas. Sabe o que acontece? Por mais que a nossa alma mostre caminhos, por mais que a nossa alma nos mostre por onde andar, nos ache até palavras proféticas na Bíblia quando abrimos, o Senhor, Ele vai impedir que nós nos afastemos dEle. Ele vai trazer livramento de morte, livramento de destruição para mim e para você. Porque Ele é um Deus de aliança. Porque Ele é um Deus poderoso. Num encontro com Deus, alguns encontros atrás, foi um homem de Deus aqui da igreja, já com uma certa idade, bem experiente. Ele estava lá no alojamento dele, sem dormir. Mas naquele momento, ele viu um leão andando dentro daquele alojamento. Meu querido, Deus está trazendo sinais. Às vezes andamos na visão celular modelo dos 12 e não entendemos que Deus está usando eu e você para construir uma história. Deus está encerrando esse tempo. Está trazendo sinais, prodígios, maravilhas no nosso meio. Para aqueles que estão se convertendo hoje. Para edificar a nossa fé e dizer, você está no caminho certo. Deus quer falar com você essa manhã. Você estava em dúvida se a igreja El Shaddai era o seu lugar. Deus está dizendo, é aqui que eu te plantei, é aqui que eu vou te regar, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai ficar forte, é aqui que seus galhos vão crescer, vão ter muitas folhas, você vai dar fruto e você vai dar sombra a milhares de milhares e de milhares. Você recebe essa palavra? O que você vai fazer? Glorifica a Deus aí. Aleluia! Versículo 10 e 11. E aí Abimeleque, ele deu a ordem. E deu esta ordem a todo o povo. Qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Essa é a autoridade que está sobre a sua vida. Você tem que orar no seu devocional pelos seus inimigos. Porque o nosso inimigo, na verdade, é Satanás. Uma discípula da pastora, isso já um tempo atrás, ela vendeu um imóvel que ela tinha e adquiriu um apartamento. Ela adquiriu esse apartamento, toda feliz. E lá no contrato dizia que a antiga dona ia pagar todas as contas. Talvez você já ouviu essa história, mas é para quem não ouviu. E aí chegaram as contas antigas, ela ligou para a antiga dona. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Então, sim, como a gente combinou, chegaram as contas do tempo que você morava aqui. Eu queria saber como é que eu faço para você entregar, você paga, ou deposita e tal. E a mulher falou assim, eu tenho filho para criar. Eu não vou pagar essas contas, não. Naquela hora, o Espírito Santo, acho que guardou a boca da discípula lá. Ela não tinha muito tempo de fé e ela abençoou a mulher. Falou assim, Deus te abençoe. Passaram nem 2 semanas, sabe o que aconteceu? O marido daquela antiga dona foi sacar o dinheiro do apartamento. Quem já ouviu falar em saidinha de banco?
Tinha um cara esperando. Meu querido, eram pessoas assim bem simples. Ele foi buscar, ele trabalhava numa serralheria. Ele não foi de terno buscar esse dinheiro. E o banco é assim. Isso é do trabalho dele para fazer isso. Você imagina como ele devia estar. Mas por quê? Ele foi pedra de tropeço para uma filha e um filho de Deus. Meu querido, o juízo vem. E nós muitas vezes temos que guardar nossos lábios, que Deus nos purifique essa manhã. Porque aquilo que sai da sua boca, sai com poder. Tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. E por isso, meu querido, quando você chegar lá na glória, Deus vai pôr um DVD especial lá, só para mostrar para você e para mim. Falar, olha, tá vendo aqui? Te livrei. Tá vendo aqui? Te resgatei. Tá vendo aqui? Te protegi. Tá vendo aqui? Te abençoei. Esse é o seu Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. E tem um outro aspecto. Abimeleque, que era ímpio, adorava deuses estranhos, ele decidiu abençoar Isaac. Ele reconheceu a mão de Deus sobre a vida de Isaac. O que mais Deus quer te dizer? Meu querido, Deus vai levantar ímpio. Gente que você fala, meu Deus do céu. Deus vai levantar eles para chegar, ó. Tá aqui, ó. Deus mandou. Ele vai falar, ele não vai nem entender. E sabe o que Deus vai fazer? Vai mostrar para você, eu sou teu Deus. Você não precisa de ninguém. Você precisa de mim. Você recebe? Eu já ouvi uns testemunhos desse aí. Meu querido, certa vez fui jogar bola numa área carente lá, que é um milagre de Deus. Futebol, essa coordenação motora, Deus não me deu essa unção. Mas como era evangelístico, eu fui lá, né? Firme, né? Os caras acharam que eu tinha algum problema. Ele tem algum problema? Não, ele é pastor mesmo. Né? E lá eu falei, meu Deus, eu vou ficar na zaga, Senhor, porque aqui eu vou fazer menos estrago. Né? Qualquer coisa que quebrar uma canela, eu oro, Deus vai colar, em nome de Jesus. Né? E lá, eu fiquei lá na zaga, né? Meio até com medo, né? Os caras, né? Entrar com o pezão. Mas enfim. Na verdade, eu fiquei com medo do velho homem, né? Surgir já, né? E aí tal, e veio um rapaz, ele era o melhor jogador lá da região. Driblou todo mundo, veio e tal. Daí eu falei, Jesus, deixa eu fazer alguma coisa aqui, porque senão não vai ser evangelístico. O cara falou, eu não vou querer entrar nessa igreja, não. Os caras não conseguem fazer nada. E eu fui em direção dele. Sabe o que ele fez? Você não sabe, eu vou te contar agora. Ele pegou a bola e chutou para o lado. Eu olhei para ele, não entendi nada. Daí depois eu fui falar com ele. Ímpio, ele falou assim... Eu falei, fulano, por que você chutou a bola para o lado? Ele falou assim, eu não queria nem driblar um homem de Deus. Gente ímpia, olha para você. Meu querido, pode ser que você esteja sendo perseguido. Mas porque no íntimo do coração desse ímpio, ele deseja ser igual a você. Ele deseja ser herdeiro de todas essas promessas. Você recebe isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Depois dessa eu vou jogar até no Corinthians, né? Vão ganhar mais um título aí. Vai ficar lá na zaga. Os caras chutar do lado. Receba essa unção aí. E teve uma coisa muito legal, porque depois disso, veio outro rapaz e falou assim,
Ele era o goleiro. Eu vou pro gol, só ora por mim. Eu olhei e falei, amém. Fui lá, orei por ele. Sabe o que aconteceu? Virou Homem-Aranha. E funcionou o evento evangelístico. Falou, também quero ir nessa igreja, né? Deus está fazendo milagres, né? Você se alegra com isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem quiser uma oração dessa unção aí, eu faço depois. Amém. Glória a Deus. Eu sei que está gerando controvérsia aqui, mas depois a gente ora separado. Amém. Oração do justo. Muito pode, em seus defeitos também, né? Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Amém. Vamos para frente. Então, Deus dá graça aos olhos dos homens. E Deus nos protege. E Deus fecha a promessa dizendo, olha só o que fala no versículo 12, tem que ser 12, né? Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, diga no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Amém. Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Muitas vezes aqui em São Paulo, eu que vim do interior, né, de São Paulo, e eu vi isso muito quando eu cheguei aqui. Às vezes, nós vemos o dinheiro dando um norte nas nossas vidas. Porque todo mundo migrou aqui para São Paulo para quê? Para trabalhar, né? A maioria, se você talvez seja nascido aqui, mas a maioria das pessoas aqui em São Paulo veio aqui para trabalhar, veio aqui para mudar de vida, para estudar. Mas a igreja, ela não pode compartilhar dessa filosofia. Gente, eu fiquei assustado recentemente com a quantidade de pessoas trabalhando 12 horas por dia, 10 horas por dia. Daí, cadê fulano? Não veio na célula. Não, é que agora é fim de ano e ele tem que ir lá trabalhar e fazer. Meu querido, se Deus não pôr a mão nas nossas vidas, se Deus não pôr a mão no seu trabalho, principalmente você que é autônomo aí. Eu vi serve também para o doutor pastor Maurício, como diz o Luquinhas, doutor pastor Maurício. Né? Todos nós temos que nos vigiar. O doutor pastor Maurício está ficando milionário, eu sei disso, mas... né, graças a Deus ele equilibra o tempo dele, estava aqui batizando, Deus usando. Nós temos que dividir o nosso tempo e priorizar o nosso tempo. Não é a quantidade de horas que você trabalha, a hora extra que você se sujeitou a fazer que vai trazer o recurso para você pagar lá o seu IPVA, seu seguro do carro, o IPTU, rematrícula das crianças, né? Falando aqui especificamente para o pastor Fred, que é 100 vezes mais, né? Pastor Fred, eu até brinco com ele, chega em casa, os filhos dele têm um código de barra, pip, 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 ele vai lá, acho que tá faltando 2, estão faltando 2, né? E já vai lá, né? Glória a Deus por isso, eu desejo isso, eu desejo ter muitos filhos biológicos, em nome de Jesus. Você tem que orar mais por mim, né? Você já pôs a mão na cabeça. Amém. Vocês me desconcentram aqui. Mas o que nós temos que ver? As nossas necessidades, é Deus que vai suprir. Eu me lembro logo quando eu deixei o mundo secular. Eu orei por 3 meses para Deus confirmar se eu não ia buscar um outro emprego. Daí naquela semana que eu cheguei lá para apóstolo, olha, recebi uma proposta de emprego, isso era sábado, na quarta-feira tinha recebido uma proposta de emprego.
E era uma proposta de emprego assim, que era para ser vice-presidente de uma operadora na área móvel fixa fora do Brasil. E eu queria dizer algo para vocês. E eu comecei a dar até o meu testemunho na parte profissional, dizendo assim, não, Deus me prosperou e tal, e eu abandonei a carreira, até já dei vários testemunhos aqui. E aí Deus ainda mandou um emprego daquele que era para glorificar o nome dele. E aí Deus, algumas semanas atrás, começou a me constranger. E eu comecei a sentir vergonha desse testemunho. Porque como eu posso, diante do meu Deus, dizer assim, olha só, e eu tinha um emprego assim, e agora eu abandonei tudo para ser pastor, e eu recebi uma proposta de emprego assado. Não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que servir a um Deus vivo e verdadeiro. Você recebe? Dê uma salva de palmas. E aí eu pedi perdão a Deus. Deus me perdoe. Quão pequeno eu sou. E nós, nessa manhã, para fecharmos essa pregação, temos que olhar se nós, nos nossos lábios, não estamos dando testemunhos desse tipo que eu dava. Meu querido, não, mas tem um negócio, tem que ser fechado agora. Agora é a hora do seu culto, você tem que falar assim, agora é a hora do meu culto a Deus. E quando você fala isso para o seu cliente, meu querido, ele vai, ou o seu chefe, ele vai ficar impactado. E por causa dessa firmeza de caráter, ele vai dizer assim, me leva lá nessa igreja. Me leva lá nessa cela. Porque ele vai ver em você que você é um homem, uma mulher de Deus, de princípios, de caráter, de aliança. Eu me lembro logo quando Deus começou, eu me converti, veio esse emprego novo, e eu fui substituir um gerente de vendas. A primeira reunião, o cliente me interrompeu, era um gerente, ele falou assim, você decorou isso que você veio falar para mim no banheiro? Eu, o quê? Só faltou bater em mim. Porque o antigo funcionário da nossa empresa teve problema de improbidade, enganou o cliente. E eu virei para ele e falei, vamos parar por aqui. O problema que o senhor teve é o mesmo que nós tivemos. Nós não temos problema em pagar o melhor funcionário, de trazer de fora uma pessoa. O nosso maior problema dessa multinacional é encontrar pessoas que não negociam princípios, que sabem quem eles são e que honram quem eles representam. E assim acabou a reunião. A crise nesse mundo, sabe qual que é a resposta? E é Jesus. Sabe qual que é a resposta? É você, homem e mulher, no seu trabalho, na sua família, com seus vizinhos. Porque antigamente eu me lembro que o meu avô falava, era no fio do bigode. O cara falava, não, paguei, é tanto, é assim e tal, e está aqui. Hoje, meu querido, eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, aluguei um apartamento com uma advogada, ela era dona do apartamento. Ela escreveu o próprio contrato. E no contrato dizia que eu tinha direito à TV a cabo, mas não poderia ligar para a empresa de TV a cabo se houvesse algum problema. Miau. E aí eu liguei, né? Falei, minha esposa, a gente veio do interior, ela não tinha o que fazer, não estava trabalhando ainda, ela só estudava. Liguei lá, liga a TV e tal. Não, o senhor não tem contrato aqui. Esse número de apartamento não tem. Daí eu fui ligar para ela, falei assim, olha, eu preciso lá, minha esposa, a gente veio de viagem, vai ser difícil. Ela ficar em casa e tal. E sabe o que ela falou? Eu não tenho tempo para falar com você. Né? Parece que aquele outro testemunho, né? Só que eu não era crente ainda.
E aí eu fui para a briga, fui no judicial. Sabe como é que foi lá naquela, como era Pequenas Causas? A mulher que era advogada levou um advogado. Porque nem ela tinha firmeza nela mesma. As pessoas aí fora, elas olham e desejam ser como nós. Elas desejam ter princípios. Elas desejam ter um filho que entra em casa e dá um beijo no pai. Entra em casa, ao invés de falar palavrão, entra e vai brincar. É doce. Eu estava vendo ontem, aliás, anteontem, meu filho foi tomar banho, e eu estava com a pastora na sala, daí eu vi ele lá, Senhor, né? E eu não ouvi toda a manhã, eu comecei a rir, é Deus, ele começando a inventar músicas para Deus. E eu me lembrei de onde eu vim. Minha família não era de crentes. Eram pessoas que não respeitavam ninguém. Aquelas crianças que vai, né? No voo e tup. Mas aquilo é um indício de um caráter deformado. Não estou falando aqui de arte de criança, porque a criança faz arte mesmo, né? Já isso que eu diga, do Luquinhas. Mas sabe, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa do teu pai. E Deus te lembra a promessa e derrama sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé agora, para receber isso. E eu queria que todos os pastores aqui virassem suas mãos em direção ao povo. Senhor Deus, eis o teu povo. Eis os teus filhos, Senhor Deus. Passaram lutas, Pai, nesse ano, mas o Senhor os deu vitória. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. E nós, como homens e mulheres de Deus, determinamos sobre a vida de todos aqui, todos os discípulos, que Deus abra um novo tempo, um tempo de desatar na vida ministerial, um tempo de desatar na vida emocional, um tempo de desatar na vida financeira. Pode ministrar, louvor. Um tempo de desatar na mente, tendo uma boa mente de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que você colocar sua mão, Deus vai abençoar e vai trazer para você e para todos aqueles que estão embaixo de você, da sua cobertura na tua casa, a 100 por 1. E quando vier um milagre, virão sinais, prodígios e maravilhas. O Espírito de Deus vai soprar no teu ouvido, dizendo: eis o meu filho, em quem eu tenho prazer. Você recebe essa palavra profética? Então dê um grito de júbilo, uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a ti, Senhor. Mais forte, mais forte. A ti, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou. Porque o Senhor mais forte, dá uma salva de palmas mais forte, que é para aquele que vive. Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Comece agora a agradecer, comece a fazer sua oração de agradecimento. Deus, obrigado, porque o Senhor ministrou, me trouxe a lembrança, aquilo que me traz esperança. Obrigado porque o Senhor lembrou da minha aliança. Obrigado, Pai, que mesmo na dificuldade o Senhor me socorre,
mesmo na dificuldade, o Senhor faz valer a minha aliança contigo. Faça a sua oração. Louve ao Senhor. Louve aquele que é digno de ser louvado. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Deus, nos derramamos diante de Ti, Pai. Que jamais sejamos ingratos a Ti. Que jamais, Senhor Deus, saia de nossos lábios palavra, Pai, que vira o Teu coração, mas que de nossos lábios saiam, Senhor, palavras de vida, de conquista, Pai, porque com laços de amor o Senhor nos atraiu. Louve ao Senhor. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor, Você me amarrou, estou preso ao Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu pertenço a Ti, Obrigado, Senhor, pelas lutas. Teu sangue me Obrigado, Senhor Deus, pelos reveses. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amadurece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fortalece e o Senhor prepara para o sobrenatural em 2013. O Senhor nos prepara para as conquistas, para as vitórias, para o Teu sobrenatural. com cordas de amor, Você me amarrou, estou preso ao Teu Amém. amor. Levante os seus braços. Falarão e a seus filhos dizendo assim: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E eu os abençoarei. E eu os abençoarei. E eu os abençoarei, diz o Senhor. Dê uma salva de palmas àquele que vive. Você